Eu trabalhei num local e recebi uma ligação. Na época eu trabalhava na portaria. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque a intenção aqui não é expor as pessoas, mas apenas a situação. E a pessoa me liga, uma mulher, na minha opinião e até de outros, a mulher mais bonita do condomínio, ao menos uma das mais bonitas. Bem casada, aparentemente. Parece que o marido, advogado, bem sucedido. E ele passava pela gente, por mim, praticamente nem falava, realmente uma aparência bem snob, carro portado, caro e etc. E eu percebia uma pessoa que não gostaria de ter contato com pessoas que trabalhavam ali no condomínio. Tinha outras pessoas bem simpáticas. Eu até comentei em outro vídeo que mulheres iam levar coisas ali para mim. Nem todas, eu acredito ser por interesse, mas por educação, por gostar do trabalho. Sempre busquei me manter profissional, até com aqueles que são crentes. Eu chamava de senhor, de senhora, e a pessoa me falava que não precisava ter aquela formalidade, mas eu continuava mantendo a minha posição profissional, que também era recomendação da chefia ali. Então, eu acredito que também, principalmente pela questão profissional, pela educação, me falaram que eu era funcionário ali mais educado. Eu sempre busquei ter uma postura muito respeitosa com as pessoas, muito cuidadoso quando eu ia tratar certas situações lá, problemas que surgiam. Até pela minha aparência, pela minha voz, eu sempre busquei não transmitir autoridade, como se eu estivesse mandando, ou como se eu fosse alguma coisa. Porque eu sei que as pessoas têm ego, principalmente pessoas com mais condição. Lá tinha autoridades em vários aspectos. E graças a Deus, no geral, nesse local, sempre foi paz. As pessoas mesmo comentavam, meus colegas de serviço, o pessoal que trabalhava no condomínio, na limpeza e etc. Porque meu plantão não tinha problema, porque no plantão do colega tinha muitos problemas e no meu não tinha, e as pessoas estranhavam isso. Elas, por que seu plantão nunca tem problema, mas no outro acontece isso e aquilo outro? Eu falei, é graça de Deus e etc. As pessoas iam levar coisas para mim lá que não levava no plantão do outro, e geralmente a maioria mulheres. Mas tinha, quem sabe, uma ou outra que dava para perceber que tinha algo a mais, porque tinha um contexto, como o dessa mulher. Essa mulher já foi me levar coisas lá.
Ela já ligou, eu atendi a ligação de um telefonema. E eu, bom dia Wesley, que posso ajudar? E a mulher, é Wesley Safadão? Eu comentei esse em outra parte, em outro vídeo, mas em outro contexto. Aí eu, Wesley, bom dia, em que posso ajudar? Repetir. A pessoa, não, mas é Wesley Safadão? Na hora deu vontade de falar assim, não, aqui é Wesley Santão. Mas eu tinha que me manter profissional, né? Eu posso ajudar a senhora em alguma coisa? Aí ela, todo mundo te chama desse jeito, né? Então ali já estava dando a entrada, né? Ali eu poderia falar várias coisas. Eu podia ter falado, eu posso ser. Você quer que eu seja Wesley Safadão? O que você quer que eu seja? Se você quiser, eu posso ser. E etc. Poderia ter acompanhado a conversa dela. E eu vou ser sincero, pela aparência dela e todo o contexto, fiquei tentado, mas me mantive firme no meu trabalho e com o meu Deus, com a salvação da minha alma e com a salvação da alma dela. Porque eu tenho o convencimento que eu tenho que zelar da minha salvação e eu tenho que zelar da salvação das pessoas, ainda que as pessoas não queiram, ou no contexto que elas não saibam sobre a salvação da alma. Deus colocou em mim a inspiração de ensinar as pessoas no caminho que elas devem andar, e não é só de lábios. Então eu tenho que ensinar através de palavras e atitudes. Eu não existo para destruir uma família, para destruir uma casa, ainda que essa casa, essa família já esteja destruída. Eu sei que Deus pode me usar para restaurar uma família, para restaurar um lar, para transmitir Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Enfim. E a mulher liga lá, eu, Wesley, bom dia, em que posso ajudar? É o Wesley Safadão? Ali eu poderia ter falado várias coisas. E ela não ia reclamar, porque ela que já chegou abrindo as portas, mas eu não entrei. Aí ela falou que estava sem energia lá, que acabou a energia. Aí eu falei para ela assim, dá uma olhadinha no disjuntor. Tem um disjuntor atrás da porta, deve ter caído o seu disjuntor. Porque tinha energia no prédio, né, nos condomínios, etc. Tinha energia onde eu estava. Então eu imaginei que poderia ser o disjuntor. Aí ela falou que não conseguiu encontrar o disjuntor atrás da porta da cozinha. Aí eu falei assim para ela assim, eu vou pedir para o encarregado subir aí. Ela, não precisa não precisa não. Aí eu deixei, falei, tudo bem então. Ela, eu vou ver aqui, eu vou tentar achar aqui o que é, etc, tal. Ela desconversou, quando eu falei assim, eu vou falar para o encarregado subir aí. Aí ela desistiu, vamos assim dizer. Mas eu acredito, se eu falar assim, só um momento que daqui a pouco eu estou indo aí. Eu poderia deixar outra pessoa no meu lugar. Eu tinha essa autoridade de qualquer funcionário lá. Depois do encarregado lá, a autoridade lá do serviço era minha. Ou mesmo deixar o encarregado lá. Fulano, fica aqui um pouquinho que eu vou ali no prédio resolver uma coisa. Mas eu percebi por todo o contexto. Então tem pessoas que iam levar coisa para mim que eu sei que era por uma questão, quem sabe, de educação profissional. Provavelmente sim. E outras iam levar ali, era fora desse contexto. Mocinhas que chegavam ali, adolescentes de 12 a 16 anos. A menina chegava com roupão, aí ela abria o roupão. Liga a sauna lá para mim. Quando ela entrava na porta ali,
do meu poço, ela abria o roupão assim. Ela estava com o roupão fechado e abria. Outras entravam lá dentro de shortinho, praticamente sentando no meu colo. Eu, por favor, você pode ficar lá fora, por gentileza, porque você não pode ficar aqui dentro. Aí a pessoa desconversava, eu saía lá para fora. Eu deixava a moça lá dentro, eu ia lá para fora. Enquanto ela não saísse, eu não voltava. Teve outra situação, no final de semana, se eu não me engano, era um domingo. A moradora me ligou falando que estava com um problema no chuveiro. Chuveiro, ô benção. Se eu não podia ir lá ver. Eu falei que eu não podia porque eu estava sozinho. O pessoal dos serviços gerais já tinham ido embora e eu não podia deixar o meu posto. E essa mulher insistiu e eu explicando para ela que eu não podia sair do meu posto para estar no apartamento dela. E essa mulher, ela desligou com a raiva, e quando ela passava por mim, a cara com uma raiva, também muito linda. Uma mulher muito linda também. Então são situações que você tem que estar convencido realmente para onde você quer ir, onde você quer passar a sua eternidade. Eu até costumo falar para algumas pessoas que se vangloriam de ter muitas relações sexuais e de não desperdiçar situações como essa para eles, né? Mas eu acredito que a pessoa está desperdiçando a sua salvação e etc. Mas cada um pensa da maneira que quiser. Eu costumo falar que o homem que teve mais mulheres aqui, ou que tenha mais mulheres aqui, que esteja lá agora no inferno, se ele pudesse voltar e nunca mais tocar numa mulher, até ter uma vida aqui sem mulher, se ele pudesse voltar, ser virgem e nem conhecer mulher, para sair de lá, de onde ele está, do inferno, se ele pudesse sair e voltar e não tocar em mulher, ele ia viver uma vida sem ter relação. Porque a pessoa fala certas coisas porque está aqui, mas se passar para a eternidade, os que passaram para a eternidade sem Cristo como único Senhor e Salvador da alma, eles trocariam tudo, todo tipo de prazer que eles tiveram aqui para ser fiel a Deus, para não estar onde eles estão agora. E eu reforço aqui, na eternidade não existe ateu. A pessoa só é ateu quando ela está aqui. Quando ela morrer, ela vai para o mundo espiritual. E lá ela não vai ter como ser ateu mais. Mas só que não tem mais oportunidade de salvação quem passar para a eternidade sem ter Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas. Então eu passei por situações diversas dentro desse aspecto. Não só nesse lugar, mas estou aqui falando desse local. Então essa é uma mulher linda, na minha opinião, lindíssima, bem casada para o mundo aqui, o marido tem dinheiro, mas ainda assim eles não eram felizes. Ainda assim, a mulher não estava contente com ele. E quem sabe ele também não estava contente com ela. É uma via de mão dupla. Um andando numa direção e o outro andando em outra direção. E era interessante que quando tinha pessoas que estavam perto, ela já se mantinha séria. Mas quando eu estava lá, só eu, no posto, a postura já era outra. Não vou falar que foi fácil,
conviver com uma situação como essa, porque também não era só com ela. Mas eu sempre tive o convencimento da salvação da alma. E esse convencimento é tão forte, ele é tão poderoso, que ele muda a sua forma de pensar. E ele te dá poder para você dominar a sua carne. Porque a carne deve ser dominada. E essa carne, nossos desejos humanos, naturais, eles só podem ser dominados pelo poder do Espírito de Deus. Que é esse convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Não tinha nada que me impedisse humanamente de ser um adúltero, de ser um prostituto. Se um homem solteiro como eu tem relação com uma mulher solteira, biblicamente é prostituição. Se um homem como eu, solteiro, tem relação com uma mulher casada, é adultério de ambas as partes. O pecado se torna uma coisa só. Por isso que fala que quando o homem se une com a mulher, eles se tornam um. E a Bíblia fala que o homem não deve ser um com uma prostituta. Que o homem não deve ser um com uma adúltera. Mas que o homem deve ser um com a sua esposa. Porque esse homem, ele é templo do Espírito Santo. A palavra ali é para quem crê. Porque quem não crê em Cristo como único Senhor e Salvador, ele não é templo do Espírito Santo. Ele não é membro do corpo de Cristo. Porque você só pode ser membro do corpo de Cristo se você realmente tiver Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. As pessoas, elas não são corpo de Cristo, mas membros desse corpo. Para se tornar membro desse corpo de Cristo, precisa do arrependimento, da confissão e da conversão dos pecados e das iniquidades, nessa convicção que é a fé que Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. E a palavra ali está falando, quem já foi convencido pelo Espírito Santo e tomou a decisão por Cristo como único Senhor e Salvador, ele não pode ser um com uma prostituta. Ele não pode ser um com uma adúltera. No caso, a mulher também. Ela não pode ser um com um prostituto. Ela não pode ser um com um adúltero. E o que eu fico meio encabulado é algumas mulheres se deixarem seduzir, ela sendo casada. Porque se o homem lá não está respeitando ela como casada, vai respeitar ela quando for casada com ela, quando estiver com ela. Se eu fosse casado, um exemplo, e uma mulher desse em cima de mim, algo assim, eu já não veria ela com bons olhos, porque ela está para destruir a minha família, destruir o meu casamento. Então, como é que uma pessoa que vai destruir o casamento do outro vai ter um bom relacionamento com alguém? Bem, eu penso assim. Então, como é que um homem vai para destruir uma família
No caso, você sendo mulher, você tendo um marido, aí ele entra para destruir sua família ou para destruir mais ainda. Se você está dando corda para outro homem, é porque o negócio já não está muito bem. Qual a garantia desse homem ou dessa mulher realmente estar com você? Porque a pessoa não se importa com família. Vai se importar com a própria família? Então a pessoa, ou vice-versa, a pessoa não está importando nem consigo mesmo. Porque uma pessoa que vai adulterar não está se importando com mais nada, penso eu, né? E alguns homens se deram muito mal dentro desse aspecto, né? Tem até um provérbio que fala que o marido ele se vinga e que o seu ciúme não vai ser apaziguado com presentes. Tem algumas situações que deu muito ruim aí para algumas pessoas nesse aspecto. Tem homens que foram até capados também. Tem mulheres também que não deixam por menos. E etc. Mas o pior é o contexto espiritual, que é a condenação da alma. Porque ainda que a pessoa que aparentemente se dê bem, uma hora ela vai partir para a eternidade. E se a pessoa partir daqui no pecado, ela vai partir daqui sem Cristo. E vai viver num lugar sem Cristo. E esse lugar que ela vai viver sem Cristo é para sempre. Porque a eternidade não tem fim. Agora, se o adúltero, quem está se prostituindo, pode ser o seu caso, se arrepender verdadeiramente, pedir o perdão de Deus, na fé, na convicção de Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma, você tem o perdão de Deus. Aí você vai passar para a eternidade com Cristo. Aí vai estar com Cristo, onde Ele está, reinando com Cristo para sempre. Porque a palavra de Deus fala que Cristo vai reinar aqui ainda, nessa terra no milênio. E Deus ainda vai fazer um novo céu e uma nova terra, para todos aqueles que confiarem em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma. Aí aquele plano de Deus do Éden, que Deus criou o Éden, o paraíso, para o homem, para a mulher. O homem vai voltar para esse paraíso. O homem vai voltar para esse Éden. Porque Deus não criou o homem e a mulher para sofrimento. Se você quer saber como Deus quer que o homem viva, é só olhar lá para o livro de Gênesis, no início, quando Deus criou Adão e criou Eva. O plano de Deus para a família. Mas o homem pecou. Aí tem a consequência do pecado. Mas no novo céu e na nova terra que Deus vai criar, não vai ter mais pecado. Não vai ter mais tentação. Não vai ter mais diabo. Não vai ter mais o corpo corruptível. Será um corpo incorruptível. Isso fala de uma mente incorruptível. Não vai ser o corpo semelhante ao de Adão. Vai ser o corpo semelhante ao de Cristo, glorificado, ressuscitado. É uma nova realidade de vida que ainda não subiu no nosso coração. Só quem estiver lá experimentando vai realmente saber da felicidade e da prosperidade que é estar nesse estado dentro de si mesmo e também nesse local, que vai ser material físico. É espiritual, mas ele é físico.
porque é real para quem estiver lá. Mas para estar nesse lugar tem que abandonar o pecado. Tem que buscar o poder do Espírito, desse convencimento, para que essa fé, esse convencimento domine o seu eu e não ceda às tentações. Por isso que as Escrituras, elas falam aquele que vencer, como está lá no livro de Apocalipse. Aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, vencendo, nessa confiança, nessa fé de um mundo vindouro melhor. E sobretudo, amar a Deus. Quem ama não trai. Quem ama não adultera. Quem ama não se prostitui. E se isso é aqui no mundo natural, entre o ser humano, muito mais é no mundo espiritual. Por isso que o Senhor Jesus, ele foi até o fim, até a morte de cruz, sem pecar. Porque ele amou o Pai e também nos amou. Por isso, ele não pecou. Por isso, ele não adulterou. Ele não prostituiu a si próprio, nem carnalmente, materialmente, nem espiritualmente. Porque ele verdadeiramente amou o Pai. Cristo demonstra o que realmente é amar o Pai. Cristo mostra realmente o que é amar o próximo. E a lei, ela se resume ou se define em amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento, amar em primeiro lugar. E o segundo mandamento semelhante é amar o próximo como a si mesmo. E a partir do momento que eu cedesse àquela mulher ou a outras, eu não estaria amando a Deus. Eu não estaria amando a mim mesmo, a salvação da minha alma. E eu não estaria amando ela, a família. Deus não me chamou para destruir família. Deus não me chamou para destruir a mim mesmo, muito menos o meu relacionamento com Ele. O que eu tenho de mais importante é Deus. É a pessoa de Deus. Depois o que eu tenho mais de importante é a minha própria alma. E depois a alma das pessoas. Então eu não sou convencido a destruir uma pessoa, a levar aquela pessoa ao pecado. Eu não sou convencido a adulterar. Eu não sou convencido a prostituir. Eu não sou convencido a me perder, a me destruir. Eu não sou convencido a abandonar Deus, deixar Deus. Muito pelo contrário, cada dia mais eu sou convencido a estar com Deus. Eu tenho 25 anos que batizei, 26. E tem pessoas que pensam que eu sou novo convertido, onde eu congrego. Penso que eu acabei de aceitar Jesus esses dias, pelo fervor que Deus colocou no meu coração por Ele, por querer agradá-lo, andar com Ele, ser uma bênção para mim próprio e também para as pessoas, uma bênção de salvação, não uma bênção de condenação. Eu não quero ser um instrumento de Satanás, de pecado, de condenação para as pessoas. Eu tenho esse convencimento comigo. E é isso que me faz vencer. Isso não vem de mim mesmo. Não é a minha força que me dá essa vitória. É a força dele, de Deus. É o amor de Deus. É o Espírito de Deus. Até a fé é a fé de Deus que coloca em nosso coração. Agora a pessoa pode rejeitar.
A pessoa pode fazer pouco caso, não dar valor. Quem sabe fraquejar. Mas a pessoa pode se arrepender, mesmo se fraquejar. A pessoa, enquanto estiver aqui, há esperança de se levantar. Não há esperança mais se partir para a eternidade, no pecado, na iniquidade. Mas se a pessoa está aqui, Deus está pronto a perdoar. Ele enviou Jesus Cristo para perdoar. O Senhor Jesus foi enviado para o pecador mesmo. Mas para o pecador continuar pecando? Não, não faz sentido. Deus não enviar o Filho dele para a pessoa viver pecando. Deus enviou o Filho dele para o pecador se arrepender, se converter, confiar nele. E essa confiança em Deus é demonstrada na sua convicção, na fé exclusiva em Cristo como único Senhor e Salvador. A salvação está para todos. Agora, nem todos dão valor a essa salvação. Muitos louvam a Deus com os lábios, mas o coração está longe. E quando Deus veio nos salvar, Ele não veio só com oratória. Ele veio com a palavra manifestada. O Verbo se fez carne em Cristo, no corpo de Cristo. Cristo sofreu e morreu num corpo humano. Por isso que o humano também pode ser salvo, por causa do sacrifício desse corpo humano, por nós seres humanos. Esse é o plano de Deus para salvar o pecador. E Deus me chamou para transmitir essa mensagem de salvação, não só em oratória, mas no corpo também. O corpo é um instrumento que Deus pode usar ou que o diabo pode usar. Mas a decisão é sua e é minha. E a colheita também é toda nossa. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.